A Rede Brasileira de Restauração Ecológica, a REP, tem o objetivo de aumentar a sinergia das iniciativas em restauração e ampliar o diálogo com a sociedade. Bom dia a todos. Eu mudei um pouquinho o título, né? Ao invés de inserção do Brasil na SER, eu coloquei inserção da REBRE, né? Porque eu acho que essa ideia de inserção, ela tem que acontecer através desse fórum, dessa coisa legal que é a REBRE. Essa coisa. Então, só para simbolizar, né, a ideia que a gente tem, meio que assim, de uma fusão de esforços, né, pensando numa perspectiva mais internacional. Então, a ideia da minha apresentação seria nesse sentido. Tanto eu como o Zé Marcelo vamos falar bem pouco, bem rápido, porque a ideia realmente é ter o debate, tá? Então, a minha ideia é mais ou menos mostrar para vocês o que é a SER, como ela funciona, né? E de que maneira que eu vejo a nossa inserção. Seria uma opinião minha, isso aqui não foi discutido muito, apesar de que eu acho que muitas pessoas aqui compartilham mais ou menos com a mesma opinião. O Zé vai colocar a posição dele, assim, a visão dele, e depois a gente vai abrir para o debate, tá bom? Então, eu não sei se todo mundo está familiarizado com essa sociedade, que é a Society for Ecological Restoration. Ela foi criada em 1988 nos Estados Unidos como uma junção de pessoas interessadas em promover a restauração ecológica. Então, hoje, ela se intitula internacional, mas ela foi criada nos Estados Unidos. Então, primeiro ela era uma sociedade de pesquisadores e restauradores americanos, basicamente. Depois de um certo tempo, a coisa foi crescendo, pessoas de fora começaram, principalmente primeiro Canadá, depois Europa, começaram a participar. Depois, as reuniões que eles faziam, reuniões anuais, passaram a acontecer na forma de conferências. Essas conferências passaram a ser periódicas, da maneira como a gente entende hoje. Teve um período em que ela se mudou, inclusive, o nome para SER-I, tinha um I no final, né? Que era para significar que era internacional. Depois eles voltaram para o nome original, mas para o novo original, inclusive, mas com essa perspectiva de ser internacional. E olha que interessante, é uma sociedade voltada para o avanço da prática e da ciência da restauração de ecossistemas danificados. E também, ela, no seu, isso está no estatuto da sociedade e também no site, ela procura congregar pessoas interessadas tanto na prática da ecologia da restauração, quanto no estudo da ecologia da restauração. Então, olha só aquela discussão nossa de ontem, não é em vão, né? Então, essa diferença existe, conceitual, embora as pessoas não devem ser rotuladas entre cientistas e práticos, porque, assim como a REBRE, a SER, acho que ela tem uma abordagem muito interessante nesse sentido. Ela não é uma sociedade puramente científica. Mesmo assim, eu acho que ela tem um viés científico bastante grande, né? E ela acaba sendo a nossa referência internacional quanto à conceituação, estabelecimento de diretrizes. Então, isso é uma coisa interessante da gente discutir. Hoje ela tem mais ou menos 2.500 membros de 70 países, legal, né? Só que 78% deles são da América do Norte, sendo que 62% são dos Estados Unidos. Então ela não é tão internacional assim como a gente gostaria, né? Então isso é uma coisa que a diretoria ou a sociedade em si nunca se preocupou muito, e hoje ela tem se preocupado. Realmente ela tem se preocupado com uma política de se tornar realmente internacional. Então, acho que houve uma mudança nos últimos anos, pelo que a gente observa, não tanto quanto a gente gostaria, mas existe espaço para ter mais participação de pessoas de fora da América do Norte. Mas depois a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho mais nesse sentido. Então, acho que é legal
Isso aqui está dentro do plano estratégico da sociedade dos próximos 6 anos. Então, ela tem como visão, né, eu coloquei em inglês mesmo, para não tirar muito o sentido, depois quando a gente traduz fica meio estranho. Né? Que ela tem que, uma visão, né, de que a ecologia, a restauração ecológica, seja amplamente e efetivamente implementada para restabelecer de forma bem-sucedida e aumentar a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano. Então, nitidamente, tem havido uma mudança de foco. Né? Então, antes a sociedade ela só via a restauração ecológica como para beneficiar a biodiversidade. Hoje ela já começa a colocar que o bem-estar humano também tem que estar na sua visão estratégica. Né? Então, eu acho que isso é uma mudança muito grande. Às vezes a gente não está acompanhando muito bem isso daí. E ela também completa a sua missão através do seu papel como uma liderança, uma rede de liderança global. Então, isso é muito importante da gente prestar atenção. Que avança a ciência e a prática da restauração ecológica em todo o mundo. Então, isso acho que é uma palavrinha mágica para a gente pensar, né? Que ela tem esse papel de liderança mundial. Então, por isso que a gente se preocupa com essa sociedade, né? Que a gente quer fazer parte dessa sociedade, para não ficar de fora dessa corrente aí. E a missão, né, ela promove a restauração ecológica como uma maneira de sustentar a diversidade de vida na Terra e restabelecer uma relação saudável entre a natureza e a cultura. Então, eu acho que, de novo, aí vem a dimensão humana fazendo parte desse contexto, que antes era um contexto muito mais biológico e ecológico. Se você olhar na definição de restauração ecológica, que tem lá, inclusive no site, isso não está muito claro. Né? Ela fala simplesmente de reparar ecossistemas que foram danificados, degradados, né, ou destruídos. Não deixa muito clara essa visão de que o homem está inserido no processo. E ela tem alguns princípios norteadores e algumas iniciativas que foram propostas para os próximos 5, 6 anos. Então, como princípio norteador, ela tem, primeiro de tudo, integração entre a ciência e a prática. Uma coisa que a gente tem que aprender um pouquinho melhor. Né? Outra questão interessante é o engajamento, quer dizer, o fato da sociedade ser aberta a todos, a qualquer tendência, qualquer linha de atuação, e também uma participação colaborativa. Ela pretende ser relevante, uma sociedade relevante, na formação de políticas, na forma de influenciar governos, na forma de definir algumas diretrizes para ações de restauração. E também uma coisa interessante que ela coloca, a sociedade coloca, é que embora as práticas sejam sempre locais, elas têm que ter implicações globais. Então isso é uma coisa que às vezes nós brasileiros não sabemos muito como colocar. A gente sempre tem um complexo de inferioridade de pensar que o nosso trabalho, se ele é local, ele só interessa para a gente. Na verdade, tudo que a gente faz, dependendo da maneira como isso é colocado, ele tem uma importância muito mais ampla. E aí tem algumas iniciativas que eu acabei deixando em inglês mesmo, porque era mais assim na forma de tópicos para a gente discutir bem rapidinho, né? Que essas iniciativas, a primeira coisa que é ações, então são propostas ações para facilitar a integração dos limites das fronteiras, né, de liderança entre ciência e prática. No segundo ponto, promover a excelência na prática da restauração ecológica e em projetos. Então, isso é uma coisa muito nova dentro da sociedade. Eles estão começando agora o programa de certificação dos praticantes, dos consultores,
né? Então tem um grupo dentro da sociedade que está estudando algumas diretrizes para que pessoas que sejam, por exemplo, consultores ou praticantes da restauração, que a gente chama de practitioners, que eles possam ser certificados pela própria sociedade, né? Falar que eles têm o aval da sociedade para fazer o seu trabalho. Então, eu não sei se isso é um papel de uma sociedade desse tipo, mas, enfim, isso está sendo colocado. Então, eu coloquei só como exemplo de maneiras que a sociedade atua. Outra coisa que tem muito a ver com a gente é essa estratégia de realmente construir uma rede global de conhecimento, de geração de tecnologia, de intercâmbio científico, né? Então, ela realmente entendeu que se ela não se internacionalizar de fato, as coisas não vão crescer mais. Me dá a impressão que a coisa lá nos Estados Unidos está meio saturada, assim, não tem muita novidade mais acontecendo, né? E então ela começa a abrir os olhos para o resto do mundo. E, do meu ponto de vista, a gente tem um papel importante, a gente, Brasil, né, tem um papel importante nesse contexto. Outra questão, né, que ela tem um plano de ações, estratégias, para facilitar a educação e treinamento. Então, tem um programa regular de cursos de treinamentos, de cursos de curta duração, de ações junto a universidades, que não necessariamente são organizados diretamente pela sociedade, mas que têm o aval da sociedade, né? Então, está dentro do contexto dos seus objetivos. Outra coisa são ações para informar tomadores de decisão e informar as decisões políticas, né? Então, ajudar do ponto de vista conceitual, de diretrizes, a formulação mesmo de políticas de conservação e restauração. E depois, por último, a construção de capacidade organizacional. Então, cada uma dessas iniciativas estratégicas tem uma série de ações propostas, e aí é dentro desse conceito que a gente se insere. Uma outra coisa que é importante é a gente entender um pouquinho como que a sociedade funciona. Então, primeiro, né, existe um corpo de diretoria, que é o Board of Directors, que tem o presidente, o vice-presidente, tesoureiro e secretário, como tem qualquer sociedade. Atualmente, o presidente é Carl Nelson, que é da Universidade de Montana, lá nos Estados Unidos. O vice-presidente é o antigo presidente, que é o Steve Weisman. Depois tem o tesoureiro, que é um canadense, o secretário é uma outra pesquisadora lá dos Estados Unidos. Se não me engano, a secretária ela não é acadêmica, ela é de uma empresa de consultoria. E aí depois tem os representantes regionais, né? Então, eu sou a representante regional de vocês lá dentro da diretoria, né? Represento a América Latina e Caribe. Então, são 5 internacionais. Tem um representante da América Latina e Caribe, um da Europa, um da África, um da Ásia. Qual que é o outro? Não, Pacífico, do Pacífico, que é Austrália e Oceania. Tá? E depois tem 6 representantes regionais norte-americanos. Então, enquanto o resto do mundo tem 5, só os Estados Unidos e Canadá ficam com 6. Aí, nesse caso, o Canadá fica junto, porque tem alguns chapters que tem um pouco de sobreposição. Depois tem os representantes maiores, né? Os representantes regulares, que têm um mandato maior do que os representantes regionais. Os regionais renovam cada 2 anos, que são 5. Muitos de vocês devem conhecer o James Aronson. Então, ele é representante maior da diretoria. E aí, depois, além dos representantes, tem os líderes de capítulos, que são os chapters. Né? Então, vocês vão ver quanto a representação é enviesada do lado americano. Que além dos representantes regionais, ainda tem os líderes dos capítulos americanos que também têm assento na diretoria.
Depois tem um representante de estudantes na diretoria. E aí, dentro da diretoria, a gente trabalha na forma de comitês, são alguns comitês permanentes, né, que isso assim tem uma duração mais longa. Por exemplo, o comitê executivo, que congrega a presidente, o vice e o tesoureiro, que tem o papel mesmo de executar as ações de administração da diretoria. Tem comitês ad hoc. E depois tem o que eles chamam de chapters, né? Que a tradução seria capítulo, mas esse tipo de organização não é muito comum para a gente. Então seria como se fosse uma filial da sociedade em outras regiões do mundo. Então, esses chapters, eles se configuram como um grupo de membros de uma determinada região, que pode ser definida ou geograficamente, ou através de tipo de ecossistema. Então, por exemplo, existe um chapter das Montanhas Rochosas, lá dos Estados Unidos. A gente poderia pensar no chapter da Amazônia Legal, né, que ela transcende fronteira política. Tá? E esse grupo, então, se reúne para ajudar a alcançar os objetivos da SER, e ele se submete ao estatuto e ao regulamento da sociedade. Tem uma outra forma também de organização que eles chamam de guildas de estudantes. Então, grupos de estudantes de determinadas universidades, eles podem formar uma associação de estudante que está ligada à sociedade e que tem um representante, né, na diretoria, como eu disse. Então, a Luciane, acho que participou de uma reunião lá, né, na Madison, não conheci. Mas a representante atual dos estudantes, ela é muito ativa, muito legal, né? Pessoa assim, que ajuda muito mesmo. Normalmente são estudantes de pós-graduação que se associam, tá? E depois tem as sessões, que é uma coisa nova também, que está começando a acontecer. São grupos de membros que têm interesses particulares em um determinado assunto. Então, agora está se criando, quer dizer, foi aprovada no ano passado uma sessão de restauração em larga escala de ecossistemas. Então, com essa abordagem mais de paisagem. Então, são pessoas interessadas nesse tema que formam um grupo para ajudar a promover esse assunto. Inclusive, agora, em julho, vai ter um congresso, primeira conferência de restauração de ecossistemas, que é promovido pela sociedade através desse grupo. Então, a abordagem seria esses projetos de larga escala, como os que a gente tem visto no Brasil. E, inclusive, eu até divulguei na época pela Gabriel, não sei se passou meio batido, mas acho que estava ainda, até final de janeiro, ainda era período que podia mandar os abstracts. E esse congresso vai acontecer no final de julho, em Nova Orleans, lá nos Estados Unidos. E o corpo de funcionários, que são pessoas contratadas para tocar, né, a parte administrativa da sociedade. Bom, eu queria mostrar para vocês quem são os chapters atualmente. Então, vocês deem uma olhadinha, né? Então, tem o chapter Europa, que é bastante ativo, e que até acho que a última diretoria, pelo que eu sei, existia um pouco de conflito. Existia um pouco de conflito entre a diretoria da sociedade e a SER da Europa. Assim, não sei até que ponto isso realmente foi importante, mas existe a SER Australasia, que envolve a Austrália, as ilhas do Pacífico e aqui a parte, principalmente a parte insular do Sudeste Asiático, Malásia, Indonésia, Papua Nova Guiné, Tailândia, enfim, que é o que está marcadinho em verde aqui, e só. Aí, todos os outros capítulos são norte-americanos. Se a gente der um zoom, a gente vai olhar para o mapa dos Estados Unidos e ver que não só o país inteiro, só essa parte do meio aqui, ó, que não está coberta pelo chapter, como alguns chapters se sobrepõem. Então não dá para entender, né, aqui onde está a jurada, a sobreposição entre dois chapters. Então eles querem ter
tanta, sei lá, se é para ter representação, o que é, né? E esse aqui é o Alasca, que faz parte. Então, eu esqueci de falar que aqui no Canadá também tem 2 chapters, que é o do Oeste do Canadá e aqui o de Ontário. Só 2 chapters no Canadá. Bom, então, a gente começa, né, dentro desse contexto todo, a gente fica questionando, vale a pena? A gente tem 2 maneiras de participar da sociedade. Uma delas é se associar, né? Então, eu acho que, assim, participar como membros individuais. Então, se a gente tiver um corpo grande de pessoas no Brasil participando ativamente da sociedade, já é uma maneira muito importante da gente influenciar nas decisões, da gente mostrar a cara para o mundo, né? Mostrar o que nós estamos fazendo. Então, isso já tem acontecido de forma muito eficiente, pelo menos nas últimas 2 conferências, que a participação do Brasil foi muito grande e foi muito bem vista, né? No México, a gente acho que era a 2ª delegação, a maior delegação, e em Madison, que era dentro dos Estados Unidos, a gente era a 3ª maior delegação. Então, assim, eles começam a ver o Brasil como voltar os olhos para o Brasil. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas se associam quando tem conferência, e depois não mantém a sua filiação ativa, né? Associa para ter o desconto lá da inscrição e depois não paga mais ou desiste, enfim. Então, é lógico, a gente tem que arcar com esse custo da associação, mas é um custo relativamente pequeno, né? A gente tem uma taxa para países em desenvolvimento, que a gente ainda está nessa categoria, pelo menos dentro da sociedade, não em desenvolvimento, em 3º mundo, sei lá. Então, a taxa de filiação é mais baixa. A outra maneira que eu imagino é da gente criar um chapter do Brasil dentro da diretoria, né? Então, eu, particularmente, não sei, acho que algumas pessoas aqui também compartilham com esse sentimento, uma ansiedade da gente ter alguma entidade que nos represente de fato juridicamente. Essa discussão acaba acontecendo em vários momentos, né? Então, não sei qual seria a melhor maneira de fazer isso, se é o momento, né, de ter essa entidade jurídica e que tenha surgido mesmo dos nossos anseios, né? Então, eu acho que assim, as outras instituições que existem tem uma história que não está ligada à história da rede, vamos dizer assim, né? De como a gente começou a atuar, enfim. Então, se a gente pensar que a SER é a maior e mais importante organização técnico-científica com liderança mundialmente reconhecida. Então, nossa referência e deve ser essa sociedade internacional. O fato dela ser uma rede muito diversificada, como é a rede, né, de ela congregar vários tipos de profissionais e bastante dinâmica, de indivíduos que trabalham o mundo inteiro para o avanço do conhecimento e prática da restauração. Uma coisa importante também, eu acho que a sociedade, a SER, ela nos fornece uma base conceitual, né? Todos os livros que são editados, eles são as nossas referências, né? Todos os melhores livros de língua estrangeira são editados pela SER. E também o principal periódico, que é a Restoration College, né? Então, ela tem uma base filosófica, uma base de atuação que é reconhecida no mundo todo. Eu poderia colocar alguns outros atributos, né, que eu acho que é a credibilidade da instituição, pioneirismo, dinamismo, e tem também uma série de benefícios para o associado e para as pessoas que estão ligadas, né? Tem um portfólio de produtos, que são as publicações, esqueci de colocar os livros aí, os jornais, websites, conferências, tem uma série de cursos, né, que são oferecidos. Então, do ponto de vista assim, mais filosófico, né, por que a gente pensa seria vantagem. Mas aí, né, pensando em como atuar, né, se a gente vai atuar simplesmente como
membros, indo lá em massa nos congressos e dando nossa opinião, ou se a gente poderia pensar realmente em criar um capítulo brasileiro. Então, aqui são alguns pontos que eu levantei, são opiniões minhas, a gente não discutiu isso ainda, então é para isso que é essa discussão hoje. Né? Eu penso primeiro da possibilidade dessa maior inserção internacional para o nosso trabalho e reconhecimento pela comunidade internacional. Então, apesar do mundo estar voltando seus olhos para o Brasil, porque a gente está fazendo muita coisa, mas ainda a gente fica meio ali na margem. Né? A gente ainda não tem, acho que, aquele papel que deveria ter. A questão de representatividade. Né? A gente teria, pelo menos, mais um representante dentro da diretoria, que seria um líder de capítulo, além do representante regional, né? Que, eventualmente, pode não ser do Brasil. O professor o Maurício, tá, de Recife, ele já foi representante regional, ele já foi representante maior também, aqui o representante large, e depois a representação foi para o Barreira, que é da Colômbia, e agora, então, voltou para nós, mas é uma coisa assim que isso aí circula. Outra coisa é o favorecimento de intercâmbio técnico e científico. Né? Assim, o fato de eu estar na diretoria, para mim, pessoalmente, já abriu muitas portas de contato, de conhecer melhor as pessoas, de saber melhor como funcionam as coisas, como a gente pode ter uma inserção de colaboração científica com essas pessoas que participam lá. Né? E é uma coisa importante de poder passar isso para vocês. O status, né? Eu coloquei aqui entre aspas, mas assim muda o status do Brasil a partir do momento que existe um capítulo. Né? Então, assim, o nível de importância, eu queria dizer, dentro da sociedade. Né? A gente poderia ter um suporte administrativo e treinamento da diretoria, maiores benefícios aos membros, porque além dos benefícios que a sociedade já oferece, teria os benefícios que o capítulo oferecia, principalmente na questão de possibilidade de treinamentos, de eventos, de conferências, né? Possibilidade de captação de recursos, uso do logo e da marca registrada da SER, não sobreposição com outras entidades nacionais, né? E eu acho que, para mim, o que é mais importante é que essa ideia não invalida nem se sobrepõe à existência da rede. Isso acho que tem que ficar muito claro. Não seria uma ideia de substituir a rede por outra coisa, mas sim de somar esforços para a gente atuar de uma forma melhor. Tá? São algumas vantagens. Se a gente simplesmente continuar trabalhando como membro, muitas dessas vantagens a gente continua tendo. E a gente poderia simplesmente pensar nessa questão jurídica de criar uma sociedade sem vínculo nenhum com a sociedade. Também é uma outra opção. Ou continuar do jeito que está também. Né? Porque acho que vontade de trabalhar todo mundo tem. Como desvantagens, para terminar, né? A primeira delas é a barreira da língua. Então essa é uma questão séria, porque os outros capítulos, acho que isso acontece muito na série da Europa. Eu andei conversando bastante com o pessoal de lá. Eles também têm barreiras tão fortes quanto as nossas. A gente acha que o europeu, às vezes, não, primeiro mundo, todo mundo fala inglês, não é assim. Né? Principalmente os países do leste europeu, eles têm muita dificuldade de se comunicar por causa de barreira de língua também, acho que tanto quanto a gente. Tá? Então, saindo do âmbito do Reino Unido, eu acho que, por exemplo, França também, os franceses também gostam muito de falar inglês, né? Os ibero-americanos, tanto é que os ibero-americanos sempre estiveram muito mais ligados à América Latina do ponto de vista de instalação, né? Até pelo fato de ter a rede ibero-americana e agora a CICRE, né? Que também congrega essas pessoas. Então, isso é uma barreira não só para nós. Logicamente, o capítulo no Brasil ele funciona em português, ele se submete às
regras do país, tem estatuto próprio, tem autonomia jurídica e financeira total da sociedade. Tá? A única coisa é que a gente tem um vínculo como se estivesse preso a um cordão umbilical à sociedade mãe. Funciona assim. Mas, por exemplo, eventos, né, se a gente vai criar um evento que seja de cunho internacional, logicamente tem que ser em inglês. Então, isso é uma coisa para a gente discutir. A gente vai ficar submetido às regras estatutárias da sociedade. Embora a gente tenha o nosso próprio estatuto, a gente vai ter que seguir a cartilha deles, do ponto de vista de objetivos, de missão, né? Que, no meu ponto de vista, não é uma desvantagem. Talvez uma dificuldade um pouquinho maior. A gente tem que manter esse chapter sempre ativo, mas esse sempre ativo tem que ter no mínimo 10 membros que estão filiados à sociedade. Isso a gente já tem tranquilamente, já há muito tempo. Quem aqui é sócio da sociedade da SEB? Só aqui nós já temos esse contingente, né? Então, e assim, sem fazer nenhum tipo de campanha nem nada, enfim. Outra coisa que, assim, a anuidade, a gente teria que seguir mais ou menos a regra. A gente não poderia colocar uma anuidade mais baixa do que a que a sociedade cobra, porque essa anuidade entra para eles, aí eles retêm uma parte e retornam uma parte para o capítulo. Embora a gente tenha autonomia para captar recursos de outras fontes e fazer outras coisas. Tá? Se a gente faz um evento, parte do lucro, eu digo, depois que todas as despesas foram pagas, ela tem que ser compartilhada com a sociedade. Esse é o objetivo da sociedade. E uma outra possível desvantagem seria um possível conflito com outras entidades nacionais, como a Sobrado, e internacionais como a CICRE. Então, a CICRE quer que a gente faça parte da CICRE, que é a Sociedade Ibero-Americana e Caribe de Restauração Ecológica, que é a tal que foi criada em substituição à REDMA e à IAPRE. Tá? Então, assim, não impede que a gente faça parte da CICRE, né? Assim, tem uma ligação com eles, mas ao invés de se ligar a eles e depois eles estarem ligados à SEB, do meu ponto de vista, assim como tem vários chapters americanos, a gente está ligado direto à sociedade. Né? Então, eu acredito que a gente tem um corpo que justifica a gente ter uma entidade separada do resto da América Latina, né, e do Caribe. Do ponto de vista de pesquisa, de atuação, né, de volume de gente trabalhando, enfim, acho que isso não é muito problema. E para terminar, né, eu queria falar assim, possíveis desdobramentos dessa inserção. Nós começamos a discutir isso na IMEDS ano passado, que é a possibilidade da gente ter finalmente uma conferência nacional que realmente represente o que a gente quer. Né, que seja nacional, que seja aberta a todas as tendências, né, e que tenha surgido desses nossos anseios que já são meio antigos. Tá? Então, isso para mim é uma questão, que é um desdobramento importante, que pode acontecer. A gente teria que ter essas reuniões anuais da REBRE, né? Através do capítulo a gente poderia ter uma forma de buscar financiamentos para essas nossas atividades, nossas reuniões, e para todas as atividades da REBRE que a gente for desenvolver. Eu acho que aumenta a chance de a gente ter intercâmbios com outros países e com outros pesquisadores, mas, por outro lado, mais trabalho. Então, tem que ter gente disposta a trabalhar. Então, eu finalizo aqui, aí a gente vai passar para o Zé Marçal e depois a gente abre o debate